Aí vem ele, bem na nossa direção. Ele era um rapaz que gostava de atuar e queria fazer filmes sérios. Vi isso como uma oportunidade de contar uma história de um grande amor, de um amor puro. Ele era uma pessoa muito sincera, que gostava do trabalho, da arte, da criatividade. Todo o resto o aborrecia muito. Ele criou um vilão que dificilmente será superado. Ele rivaliza com o trabalho de Hopkins como Hannibal Lecter. De vez em quando acontece de um ator se encaixar de um modo tão profundo e livre ao desempenhar um papel que nada do que faz é errado. O estrelato não foi fácil para Heath. Foi um pouco demais e cedo demais para ele. Heath tinha problemas para dormir e disse que às vezes só dormia 2 horas por noite. Ele não estava bem quando chegou a Nova York em janeiro. Quando soube que Heath Ledger tinha morrido, não acreditei. Fiquei com um frio no estômago e pensei que havia um engano. Não podia ser verdade. Todos os jovens atores chorando sem parar porque todos o amavam. Ele era uma alma torturada como seus personagens. O ator Heath Ledger foi encontrado morto em um Onde o apartamento ator no Heath Ledger Soho. foi encontrado morto. Ele morreu numa terça à tarde e logo foi noticiado. Ficamos lendo a notícia várias vezes porque não dava para acreditar. Ele era muito jovem e talentoso. Ele tinha uma linda filha, uma namorada carinhosa, dinheiro, fama, uma indicação ao Oscar. O que deu errado? Michelle ficou zonza. Ela não sabia como lidar com isso. Eles tinham uma filhinha. Ele raspou a cabeça e parecia um sem-teto, desmazelado. Ele não estava nada bem. Além de romper com Michelle e sair de casa, ele estava trabalhando fora do país. Acho que isso o matou espiritualmente. Encontraram 6 drogas diferentes no corpo dele, algumas com receita médica e outras não. Ela terminara o trabalho do dia e estava de volta ao hotel quando recebeu a notícia da morte dele. Na aparência, ele tinha tudo, até uma carreira de sucesso. Recebeu uma indicação ao Oscar, tinha uma filhinha linda, alguém que o amava. O que deu errado? Heathcliff Andrew Ledger nasceu em 4 de abril de 1979 em Perth, uma cidade da costa oeste australiana. As pessoas de lá são independentes, autoconfiantes e livres. É como um outro país. Heath e a irmã Catherine receberam os nomes por causa dos personagens de O Morro dos Ventos Uivantes. Sally, a mãe de Heath, era professora de francês e o pai tinha uma carreira dupla como engenheiro de minas e piloto de corridas. Heath conversava muito com a mãe e acompanhava o pai nas corridas de kart. Eles me apoiaram desde o início e são ótimos pais. Mas em 1990, quando Heath tinha 11 anos, os pais se divorciaram. Ele amadureceu depressa. O lar desfeito mexeu com ele muito mais do que ele percebeu. Foi nessa época que ele começou a ter insônia. Heath ia e vinha entre as casas dos pais. E no período letivo, ele estudava em um internato para meninos. Ele era muito popular, era atlético e adorava o teatro, então praticava atividades físicas e também muito teatro. Foi lá que ele aprendeu a atuar. Não foi um início tão nobre, ele teve de optar entre aulas de culinária ou de teatro. Nos fins de semana, Heath ficava no sofá com a irmã assistindo filmes até tarde. Ele era um fã de cinema que morava na Austrália e gostava dos filmes americanos, especialmente os de Gene Kelly. Ele aprendeu a dançar como Gene Kelly. Heath era competitivo e quando houve um concurso de dança, ele convenceu os colegas a se inscrever. O grupo não tinha experiência e a princípio não gostaram do tema escolhido por Heath. Moda. Mas Heath convenceu os amigos e eles ganharam. Foi a primeira vez que um grupo masculino venceu o concurso. Kate, irmã de Heath, também gostava de teatro e começou a atuar em um grupo local.
Minha irmã era atriz de teatro. Ela me inspirou a seguir a mesma carreira porque vi como era divertido. Kate e Heath trabalhavam com o mesmo agente. Assim, ele foi escalado para diversas peças. Achei que era divertido e que ela gostava. Então fiquei curioso, experimentei e gostei. Quando Heath e Kate eram adolescentes, o pai e a mãe formaram novos lares. Heath era amigo das duas meio-irmãs, Ashley e Olivia. Heath tinha Caos tatuado no pulso. Eram as iniciais dos nomes da mãe e das 3 irmãs, Kate, Ashley, Olivia e Sally. Ele brincava que ter 3 irmãs era um caos. Apesar de se dar bem com as irmãs, Heath sentia-se desconectado. Os efeitos de longo prazo do divórcio dos pais foi a falta de lar e de uma família. Mesmo sendo próximo das irmãs, da mãe e do pai, acho que ele queria que fossem uma só família. Heath fazia testes e aos 13 anos começou a conseguir papéis na televisão em Perth. Em 92, ele fez uma participação em Clown Around sobre um menino adotado que foge com um circo. E em 93 fez uma série chamada Ship to Shore. Era um tipo de Happy Days australiano. Ele fez também um programa chamado Sweat. No teste para Sweat, ele teve de escolher entre um nadador e um ciclista. O ciclista era gay e ele escolheu esse papel porque era mais complexo e porque achou que seria mais notado desse modo. É interessante porque reflete um modo como sua carreira se desenvolveu no futuro. Heath só fez um episódio de Sweat, mas descobriu que queria trabalhar como ator. Ele e o astro da série Martin Henderson ficaram amigos. Martin disse-lhe que para ser um ator sério devia ir para Sydney. Sydney ficava a 3.000 quilômetros. Heath tinha 16 anos e estava no ensino médio. Ele contou para a mãe que queria se mudar. Ela ficou preocupada e não queria que eu fosse. Mas sabia que ou seria minha inimiga ou meu apoio. E assim ela decidiu me ajudar e me desejou boa sorte. Ele saiu da escola, juntou suas coisas e com o melhor amigo dirigiu 3.000 quilômetros. Heath e o amigo dormiam no chão da casa de Martin, perto das pranchas de surf e das mochilas. Em alguns meses, Heath conseguiu um papel, mas em vez de uma boa chance, foi um grande desastre. Era um programa apelativo e ele usava pouca roupa. Heath Ledger. Em 1995, Heath Ledger seguiu o conselho de Martin Henderson e partiu para a maior cidade australiana a fim de seguir a carreira de ator. Eu tinha 16 anos. Entrei no carro e dirigi até Sydney. Achei que a ideia de estar sozinho e longe era assustadora. Fui bem corajoso. Martin disse que a vida em Sydney com Heath foi só festa. Eles levantavam e iam surfar. De noite iam a festas. Era só cerveja, bares e mulheres. Martin apresentou Sydney a Heath, a agentes, e o levou a testes. 3 meses depois, Heath conseguiu o primeiro bom papel em um drama para a TV chamado Roar, filmado na Austrália, mas exibido nos Estados Unidos. Roar era um seriado de TV que foi exibido nos Estados Unidos, mas poucos assistiram. Poucos episódios foram exibidos. Para ser honesta, não foi muito bom. Era um programa apelativo e ele usava pouca roupa. Roar foi uma decepção, mas durante as filmagens, Heath apaixonou-se por Lisa Zane, a irmã mais velha de Bill Zane, que era 18 anos mais velha do que ele. Após as filmagens, Heath foi com a namorada para Los Angeles. A separação dos pais realmente mudou a vida dele. Heath foi criado pela mãe e pelas irmãs, e por muito tempo ele se sentiu atraído por mulheres mais velhas. Heath foi morar com Lisa e passeava com os cachorros enquanto ela trabalhava. Alguns meses depois ele encontrou um agente e começou a fazer testes, sem sucesso. Depois de 2 anos, Heath e Lisa terminaram. Heath ainda não tinha trabalho e estava sozinho.
Ele precisava de um trabalho e o primeiro que conseguiu foi com um diretor australiano, Gregor Jordan. Ele morava em Los Angeles, mas o filme Duas Mãos era uma produção australiana. Heat ia iniciar as filmagens de Duas Mãos na Austrália quando fez um outro teste. A Touchstone procurava atores para a comédia adolescente 10 Coisas que Odeio em Você. Muitos atores já tinham feito o teste. Lembro-me da chegada dele dirigindo um conversível alugado. Ele agradou de imediato. Houve a sensação imediata de estar na presença de alguém que poderia se tornar um astro do cinema. Quem já encontrou um astro sabe que existe algo neles, uma qualidade inefável. De repente, quando ele lia o teste, lembro-me muito bem da sensação de quem é ele? Ele era muito genuíno. De certo modo, ele era ainda bruto, como um diamante antes da lapidação. Pediram a Heat que voltasse para o novo teste com a estrela do filme, Julia Stiles. 3 atores competiam pelo papel: Josh Hartnett, Ashton Kutcher e Heath Ledger. Todos eram ótimos atores. Então percebemos que ele era perfeito com Julia. Havia uma energia, uma tensão boa entre eles. E tudo isso era perfeito para o filme. Eu estava no set assistindo aos testes e era óbvio que ele e Julia tinham uma ótima química. O personagem de Heat era americano, mas os produtores decidiram mudar a história para incluir o sotaque australiano. Foi preciso reescrever uma parte para que o personagem tivesse morado na Austrália. Podíamos ter contratado um professor de dicção para que ele ficasse com um sotaque americano, mas nós preferimos assim. O filme foi rodado perto de Seattle, no verão de 1998. O produtor Andrew Lazar levava os jovens atores para o set de barco todos os dias. Devo dizer que Heat era um ótimo atleta. Ele adorava fazer esqui aquático no caminho para as filmagens e exibir vários truques. Ele era um atleta e tanto. 10 Coisas que Odeio em Você foi um sucesso entre os adolescentes. O filme apresentou Heat ao público jovem e o tornou vendável entre os adolescentes. Era uma comédia adolescente inteligente, mas se apoiava na aparência dele. Ele tinha carisma, presença e um charme natural. Todos gostavam dele. E eu acho que todas as adolescentes ficaram apaixonadas. O filme foi um sucesso de bilheteria e o agente dele começou a receber roteiros de comédias adolescentes. Heat nem os leu. Ele sempre fugiu de filmes como 10 Coisas que Odeio em Você. Hollywood dizia: você será o protagonista, o homem que todas as garotas vão desejar. Apareceram muitos filmes adolescentes, mas ele não os quis. Os agentes diziam: você está louco? Precisa trabalhar para comer. E ele respondia: sei o que eu faço. Não gosto de fazer nada por dinheiro. Isso me deixa entediado. Eu não tenho jeito. Se não agisse assim, não faria nada. Heat contou à revista Interview que não queria ser um galã adolescente e tirou um ano de folga para pensar no que fazer. Ele estava ficando sem dinheiro e continuava a esperar. Aos 20 anos, Heath Ledger deixou a Austrália e foi para os Estados Unidos com a namorada para fazer carreira no cinema. Depois do filme 10 Coisas que Odeio em Você, tudo parecia estar bem. Mas ele não queria ser um galã adolescente e tirou um ano de folga, o que abalou seu saldo bancário. Ele estava determinado a conseguir bons papéis e a construir sua carreira sobre essa base. Os produtores e agentes o viam como um australiano jovem e sexy. Eu tinha a impressão de ver um jovem Mel Gibson, como em Galípoli, pois tinha uma forte impressão de que esse rapaz ainda seria um astro do cinema. Ele podia ser o filho de Mel Gibson e, de repente, iam filmar O Patriota.
Conversei com Hit e ele me disse que queria o papel, pois estava ficando com pouco dinheiro e queria muito fazer esse filme. Hit foi chamado para um teste e conseguiu o papel. Esse foi um golpe de sorte e ele passou 4 meses aprendendo com seu ídolo. Ele não me disse, é assim que você tem que fazer. Ele não deu aulas. Mas aprendi muito com ele, pois ensinava sem dizer nada, apenas pela observação. Amy Pascal, uma executiva do estúdio, viu as primeiras cenas de O Patriota e achou que Hit devia estar no próximo filme da Columbia Pictures, Coração de Cavaleiro. Hit receberia $1 milhão pelo filme. Mas ele quis conversar com o diretor Brian Helgeland antes de aceitar o papel. Só depois de conversar com ele e perceber seu entusiasmo e sua visão, é que eu vi que tinha de fazer esse papel, que seria bem dirigido e íamos nos divertir. Coração de Cavaleiro foi filmado em Praga, no outono de 2000. Do Inferno, um filme de suspense com Johnny Depp e Heather Graham, também estava sendo rodado ali. Os elencos ficaram no mesmo hotel e se divertiam juntos. Heather Graham, 10 anos mais velha que Hit e recém-divorciada, encontrou consolo nos braços de Heath Ledger. Muitas das namoradas de Hit foram mulheres lindas e mais velhas. Heather Graham estava muito mais à vontade com o estilo de vida de Hollywood do que ele. Ela dava muitas entrevistas, coisa que ele evitava sempre que podia. Apesar de avesso à fama, Heath Ledger atraía os fãs, mesmo em Praga. Começamos a trabalhar há poucas semanas e agora ouvimos, é Heath Ledger, meu Deus! Um anúncio dizia, ele vai abalar você. E Hit disse que não sabia que ia abalar as pessoas e que ficava nervoso com essa frase a seu respeito, pois não queria abalar ninguém. Isso é intimidante. Não consigo parar de me sentir assim. O filme é feito em equipe e tem um grande elenco. Foi escrito assim, nós o filmamos assim, e agora tudo está nas mãos da Columbia. O filme é um produto e eles o vendem no mercado. Depois de ganhar 3 milhões com Coração de Cavaleiro, Hit aceitou $60 mil para voltar à Austrália e representar o bandido Ned Kelly. Ele é uma lenda como Paul Revere ou Jesse James nos Estados Unidos. Hit precisou de coragem para fazer esse papel. O papel trouxe outras vantagens. Depois do relacionamento com a atriz Heather Graham, o jovem ator apaixonou-se pela atriz Naomi Watts. Havia 10 anos de diferença entre eles. No início esconderam o namoro, mas começaram a sair juntos e a imprensa enlouqueceu. Os paparazzis italianos são muito agressivos ao estilo dos fotógrafos ingleses. Na Austrália, a imprensa o seguia sempre. Ele era um astro e não havia muitos astros por lá. A vida dele transformou-se em um inferno. Torna-se pessoal, especialmente com os australianos. Não houve violência de fato, mas a perseguição foi física. Os fotógrafos australianos e Hit não se deram muito bem. Frustrado com a vida na Austrália, Heath Ledger vendeu sua casa em Sydney e voltou para Los Angeles com Naomi. Os dois eram australianos que queriam vencer nos Estados Unidos. A união era perfeita. Os dois eram estrangeiros e moravam em Hollywood, o que é um pouco difícil. Hit namorou várias atrizes com quem contracenou. Elas o conheciam e se apaixonavam por ele. Isso é comum. O trabalho dos atores os torna muito íntimos. Em novembro de 2002, eles foram morar juntos e os boatos diziam que iam se casar. Hit negou e voltou a Praga para filmar Os Irmãos Grimm. Tivemos muito tempo livre antes de filmar. Sim. A gente se divertiu. Hit e Matt contrataram um rapaz para fazer striptease no aniversário da atriz Lena Headey.
O rapaz contratado não apareceu. Não deu muito certo. Mas eles queriam o dinheiro e veio um outro rapaz fantasiado de policial que não falava inglês. Ele não entendia não. Na verdade, em tcheco, no significa sim. Ela dizia no, no, no e ele dançava. E mexia a barriga. Não deu muito certo. Naomi e Hit terminavam e voltavam. Ela o chamou de imaturo e selvagem. A vida amorosa de Hit ia mal, mas sua carreira logo decolaria com um papel em um filme muito polêmico. Todos fazem piada a respeito, mas quando assistem ao filme, as pessoas dizem: esse filme é incrível, vai mudar tudo. O australiano Heath Ledger saiu de casa aos 16 anos para ser ator. 4 anos depois, ele morava com a atriz Naomi Watts. E era famoso nos Estados Unidos com 10 Coisas que Odeio em Você e Coração de Cavaleiro. Por saber surfar e andar de skate, ele desistiu filmar Alexandre para fazer um filme obscuro. Ele cresceu na Austrália, surfando e andando de skate. Então eu quis conversar com ele. Hit chegou de um modo muito simples e me disse sinceramente o que o personagem representava para ele. Os Reis de Dogtown baseava-se na vida do skatista Stace Peralta. O papel de Hit foi inspirado pelas experiências reais do escultor e surfista Skip Engblom. Ligaram pra mim e disseram: Heath Ledger será você no filme. Eu só dei risada. Eu o observava fazendo manobras informalmente com o skate e dizia: filme isso, ligue a câmera, foque em Hit. Mesmo esses momentos informais foram muito importantes. Eu lhe perguntei: onde você estudou teatro? E ele disse que nunca tinha estudado. Ele era muito natural em tudo que fazia. Muitos atores do filme eram adolescentes recém-chegados a Hollywood, como ele mesmo em 1997. Hit tinha apenas 25 anos, mas os orientou e seu trailer no set era chamado de Acampamento Hit. Ele arrumou o trailer com um toldo na frente e tochas e costumava tocar violão. Todos iam para lá porque não havia um lugar para ir. E ele criou um ponto de encontro. Surfistas profissionais foram contratados como dublês para as cenas no mar. Hit não tinha dificuldade para acompanhá-los, mas achava a água na costa da Califórnia muito fria e desconfortável, pois estava acostumado ao mar quente da Austrália. Ouvi Hit dizer: cara, está frio demais, não vamos fazer isso, vamos falar com ela. Depois eu nadei até eles e perguntei qual era o problema, como se não tivesse ouvido. Ele respondeu: nenhum, vai ficar ótimo, vamos lá. Pois viu que eu estava lá o dia inteiro. Então nós continuamos e trabalhamos mais 5 horas. Passei pelo sétimo à noite e ficamos conversando. Ele disse: esse é o filme mais divertido que já fiz. É o único filme que juntou trabalho e diversão. É como estar de férias. Tomara que não termine. Quando o filme terminou, o relacionamento de Hit com Naomi Watts voltou às manchetes. Hit foi visto flertando em uma boate e essa foi a gota d'água. O casal se separou em março de 2004. Ele estava flertando com Scarlett Johansson. Eles terminavam e voltavam, mas aí acabaram de fato. Depois, Naomi disse que nunca tinham pensado em ficar juntos para sempre. Profissionalmente, Hit estava se preparando para fazer algo importante. Ele me disse: depois desse filme vou fazer um filme de cowboys chamado O Segredo de Brokeback Mountain. E eu disse: ótimo. E ele respondeu: vou fazer um cowboy gay. Ang Lee, diretor de O Segredo de Brokeback Mountain, queria trabalhar com Hit por tê-lo visto em A Última Ceia com Halle Berry e Billy Bob Thornton. Ele era fã do diretor. Ele queria trabalhar com Ang Lee. Hit me disse que queria muito trabalhar com ele, independente do filme. O roteiro sobre 2 cowboys que se apaixonam havia sido escrito há 7 anos. Mark Wahlberg
Colin Farrell e Ben Affleck tinham examinado o projeto. Muitos tinham medo de que um filme sobre dois cowboys gays não fosse bem recebido nos Estados Unidos. Na minha opinião, ele foi muito corajoso ao fazer isso. Heat fez Ennis Del Mar, um cowboy reservado cuja esposa foi representada por Michelle Williams. Heat e Michelle Williams se conheceram no set de O Segredo de Brokeback Mountain, numa reunião de produção. Anne Hathaway, que trabalhou no filme, disse que foi amor à primeira vista. Heat tinha rompido com Naomi Watts um mês antes, mas logo ele e Michelle eram inseparáveis. No primeiro dia de filmagens, eles desciam uma colina de trenó e na quinta tomada ela rompeu um ligamento do joelho e ficou gritando de dor. Ele foi solidário e cuidou dela. Depois disso, eles se apaixonaram. Eles decidiram compartilhar um trailer no set de filmagens. Heat começou o filme apenas 8 dias depois de terminar Os Reis de Dogtown. E Michelle notou que o namorado tinha dificuldade para dormir. Passar direto de um surfista nos anos 70 para um cowboy nos anos 60 em tão pouco tempo é psicologicamente perigoso. Um dos momentos centrais da história é um dos mais difíceis. A cena em que os cowboys se entregam ao amor. Foi tudo muito técnico e coreografado. O roteiro continha vários parágrafos sobre os dois, o que faziam e como se sentiam. Tivemos de falar a respeito e planejar. E entre as palavras ação e corta, soltamos a energia e nos comprometemos com a cena para que a história convencesse. Outro desafio para Heat foi o personagem envelhecer 20 anos durante o filme. O modo em que ele modulou a voz e moveu o corpo, o modo em que ele controlou o pesar e a saudade e encarnou a dor, criou um dos melhores desempenhos do cinema. É preciso ter muita confiança para fazer tanto com tão pouco. Ele não mostrou muito o personagem, mas permitiu que vivêssemos sem precisar falar. Ele era Skip Engblom em outro filme, 8 dias antes de começar essa filmagem. É incrível como a mente de um ator pode ser um personagem diferente, em outra época, com outro sentimento, uma atitude totalmente diferente e depois, aparentemente sem esforço, se transformar nesse cowboy. Antes de O Segredo de Brokeback Mountain ser lançado em 2005, já se falava de sua atuação. Falou-se muito do filme por causa do assunto controverso, mas também por causa do desempenho de Heat. Todos sabiam que era uma das grandes atuações do ano. As pessoas começaram a falar que o filme era incrível e os desempenhos eram ótimos. Heat foi uma revelação. Todos queriam vê-lo. O Segredo de Brokeback Mountain mudou a imagem de Heath Ledger em Hollywood. Em 2005, Heath Ledger enfrentou as águas traiçoeiras de Hollywood. Nesse ano, ele contracenou com Jake Gyllenhaal no premiado filme de Ang Lee, O Segredo de Brokeback Mountain. Durante as filmagens, o ator apaixonou-se pela colega Michelle Williams. O filme foi importante para mim como ator. Pois para representar esse personagem, tive de amadurecer como pessoa e como ator. Eu cresci com isso. E espero fazer outras boas escolhas como essa no futuro. Michelle Williams fez a esposa de Heath Ledger no filme e se tornou sua namorada na vida real. Foi amor à primeira vista. As fagulhas voaram. Quando Heath e Michelle foram ao lançamento do filme Os Irmãos Grimm em agosto de 2005, Michelle estava grávida e usava um anel de diamante no anular esquerdo. Mas o casal não confirmou o noivado.
Em uma de minhas fotos favoritas, ele e Michelle Williams estão em férias, acho que no México, e fazem um gesto obsceno para os fotógrafos. A imagem é ótima. Eles eram assim, divertidos, engraçados e não queriam ser perseguidos. Heath vendeu a casa em Hollywood e o casal comprou uma mansão antiga no Brooklyn. Eles pensaram que seriam deixados em paz no Brooklyn e que poderiam ter uma vida tranquila, mas ainda interessante e estimulante. Ele achou que seria melhor para a vida deles, com menos imprensa. Heath andava de skate pelo bairro, frequentava os bares, fazia compras. Ele era apenas um dos vizinhos. Foi algo muito tranquilizador para ele. Em 28 de outubro de 2005 nasceu Matilda Rose Ledger. Heath era um pai coruja quando falava sobre Matilda. A aparência séria e compenetrada desaparecia, e embora ele protegesse muito sua vida particular, era visível que Matilda era muito importante para ele. Pela primeira vez, eu me sinto parte da vida. É uma sensação de compromisso com a vida. Parece haver algo de cósmico nisso. Eu me sinto mais conectado com o universo. Ao contrário de antes, quando me sentia flutuando como um fantasma. Agora sinto que participo da vida. Víamos fotos dele com a filha o tempo todo em Nova York e no Brooklyn. Era algo bom de se ver. O Segredo de Brokeback Mountain foi indicado a 8 Oscars. Heath foi indicado a melhor ator e Michelle Williams foi indicada a melhor atriz coadjuvante. Se assistir à entrega do Oscar, ele e Michelle estavam tímidos e meio sem jeito no tapete vermelho. É claro que estavam felizes por estar ali, mas esse não era o estilo de vida que ambos desejavam. Heath perdeu o Oscar para Philip Seymour Hoffman, que representara o escritor Truman Capote. Acho que Philip Seymour Hoffman ganhou por ter um desempenho gay mais seguro e mais aceitável do que o papel de Heath, que era muito mais perigoso e difícil. Apesar da perda, Heath Ledger celebrou a noite, pois O Segredo de Brokeback Mountain recebeu 3 Oscars, entre eles o de melhor diretor. Ao fazer um cowboy gay, Heath livrou-se de ser um galã adolescente. Ele nunca faria esse jogo do modo como Tom Cruise faria. Ele era um ator de personagens. Heath disse à revista Dark Horizons que não gostava de histórias em quadrinho, mas estava interessado em trabalhar com o diretor Chris Nolan. Para atuar em Batman, O Cavaleiro das Trevas, Heath concorreu com Robin Williams, Paul Bettany e Sean Penn. O filme de Nolan não parecia um cartoon. Muito sombrio e direto, nada de história em quadrinhos. Não era como os Batmans de Tim Burton ou de Joel Schumacher. Depois de assinar o contrato para ser o Coringa, Heath foi a Montreal para atuar como Bob Dylan em Não Estou Lá. Heath representa Bob Dylan no auge da popularidade nos anos 60. Ele era um ídolo, tinha muitas fãs e lutava para aceitar o fato de ser famoso, o que também acontecia com o próprio Heath. Heath parecia ter tudo: uma namorada carinhosa, uma linda filha e uma carreira promissora. Mas o ator de 27 anos não parecia mais o surfista saudável que chegara a Hollywood. Ele estava pálido, magro e com olheiras. Era claro que algo não ia bem com Heath Ledger. Ele raspou a cabeça e parecia um sem-teto. Sua aparência era um choque para as pessoas, porque ele estava muito diferente do que era há poucos anos. Seu rosto estava muito abatido. Mas o ator continuava trabalhando. Além disso, os fotógrafos encontraram Heath Ledger e Michelle nas ruas do Brooklyn. Foram fotografados usando alianças, mas se recusaram a comentar. Essa vai ser uma bela foto. Parabéns pelo casamento. Ah, você estava lá?
A vida e a carreira iam de vento em popa. O Cavaleiro das Trevas seria seu filme mais importante. Mas havia um preço. A mente dele não descansava e continuava agitada, mesmo quando ele tentava dormir. 2006 foi um ano importante para Heath Ledger. Foi indicado para o Oscar por seu trabalho em O Segredo de Brokeback Mountain e conseguiu o cobiçado papel de Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Morava em Nova York com Michelle Williams e Matilda, a filha de ambos. Os dois tinham construído uma vida tranquila para a família no Brooklyn, longe de Hollywood e até de Manhattan. Heath dedicou-se à preparação para ser o Coringa, trabalhando com o diretor Christopher Nolan para criar esse personagem perturbado. Ele mergulhou no papel do Coringa de um modo profundo e sombrio e se enfronhou nesse personagem cruel e fascinante do mundo dos quadrinhos. Para entrar no papel, Heath começou a escrever um diário como o Coringa, a fim até de trazer o personagem para dentro de si. Heath disse que gostou de ser o Coringa, mas eu acho que gostou mais do exercício intelectual do trabalho. Ele representou o papel de um modo esquizofrênico e isso teve um preço. Eu saía dos ensaios pensando, Heath vai arrasar nesse filme. Eu o observava e admirava maravilhado. O Cavaleiro das Trevas demorou 8 meses para ser filmado. Trabalhavam muitas horas seguidas e, ao se aprofundar no personagem, Heath começou a ter problemas para dormir. Meg Gyllenhaal viu Heath atuando como o Coringa. De vez em quando, acontece de um ator se encaixar de um modo tão profundo e livre ao desempenhar um papel que nada do que faz é errado, porque ele o vive. Foi assim com Heath. Heath vibrava energeticamente com o Coringa. Ele vivia o papel como um profissional e fez o que tinha de fazer. Ele teve muitos problemas emocionais com esse papel. Era difícil tirar um personagem tão sombrio da mente e comentou que tinha insônia. Ele disse ao New York Times que estava tomando remédios, mas que não funcionavam porque o corpo relaxava, mas a mente continuava agitada. Michelle Williams reparou que Heath não conseguia mais dormir bem. No final da filmagem, começaram os boatos da separação do casal, o que foi confirmado pelo pai de Michelle em setembro de 2007. Todos pensávamos que o casamento iria durar e isso foi um choque. Heath mudou-se para um loft em Manhattan, do outro lado da ponte, de onde morara com Michelle e a filha Matilda. A perda da convivência com Matilda certamente levou Heath a tomar mais remédios para a ansiedade e insônia. Deve ter sido uma tortura ficar longe dela, porque ele amava muito a filha. Para compensar a vida pessoal ruim, Heath mergulhou no trabalho. Depois de O Cavaleiro Negro, ele percorreu a Europa divulgando Não Estou Lá. E depois foi a Londres para atuar em um filme sombrio. Ele estava trabalhando com Terry Gilliam e tinha de retomar as filmagens, mas não conseguia dormir. Ele trabalhava 15 horas por dia. Depois de sua morte, Christopher Plummer disse que achava que Heath tinha pneumonia porque não parava de tossir. Em janeiro de 2008, Heath Ledger voltou exausto a Nova York em um intervalo das filmagens. Na tarde de 22 de janeiro, a massagista de Heath Ledger foi a seu loft no Sorro para a consulta agendada. O telefone tocou e alguém me disse: "Soubemos o que houve, mas não sei se é verdade." Eu estava escrevendo uma reportagem e alguém me disse para ligar a TV. A massagista tentou acordar o ator, mas ele estava inconsciente. Foi um daqueles momentos em que a gente fica com frio no estômago e pensa: houve um engano, não pode ser verdade.
A ambulância chegou 7 minutos depois e tentaram ressuscitá-lo. Mas era tarde demais. Alguém mencionou que Hit estava morto, mas depois disse, isso não deve ser verdade. É claro que eu comecei a gritar quando soube, pois pensei que as pessoas não inventam essas coisas. Heath Ledger morreu aos 28 anos de idade. As pessoas foram para o apartamento dele assim que souberam da notícia. Formou-se uma multidão ali. Algumas horas depois, a polícia confirmou que Heath Ledger estava morto e que haveria uma autópsia. Houve informações erradas, especialmente quanto ao fato de ele ter cometido suicídio. Muitas pessoas deduziram coisas que não eram necessariamente verdadeiras. Os fãs se reuniram diante do apartamento para homenageá-lo. O clima na cidade mudou completamente no dia em que Hit morreu. Eu acho que isso diz muito sobre ele. Michelle Williams estava filmando na Suécia quando recebeu a notícia e voltou a Nova York no dia seguinte com a filha Matilda. Elas foram para sua casa no Brooklyn para se esconder dos fotógrafos. Logo pensei em Matilda e em Michelle e como seria difícil para ambas. Eu o vi 9 meses antes em uma festa. Ele me contou de como era bom ser pai. É muito louco porque uma coisa que ele disse foi: eu não tenho mais medo de morrer agora que tenho uma filha. Houve uma cerimônia particular em 26 de janeiro em Los Angeles. Alguns dias depois, o Instituto Médico Legal de Nova York anunciou que Heath Ledger morreu por uma overdose acidental de medicamentos. Uma coisa em que todos concordaram nesse momento é que ele não tinha intenção de se matar. Ele só estava tentando lidar com a insônia, a pressão, a ansiedade e o estresse. Uma semana depois, houve uma cerimônia na Austrália. Kate, irmã de Heath Ledger, abraçou Michelle Williams ao passarem pelos fotógrafos. Cate Blanchett falou na cerimônia e depois todos foram à praia homenagear Heath Ledger pela última vez. Foram para a praia e correram para o mar, porque ele amava o surf e gostava de fazer o que lhe parecia certo no momento. Foi uma bela homenagem a ele. As pessoas acham estranho quando alguém faz algo alegre em um momento triste, mas esse era o jeito de Heath. Ele desfrutava da vida e queria viver cada momento. Eu acho que foi uma homenagem muito bonita e tocante. Porque ele era assim. Sempre amou a natureza e o mar. De certo modo, foi um ritual de purificação. O trabalho de Heath em The Imaginarium of Dr. Parnassus estava no meio quando ele morreu. Algumas pessoas que gostavam de Heath e de Terry decidiram fazer um tipo de não estou lá com o papel. Vários atores diferentes atuaram no final do filme. Johnny Depp, que já tinha trabalhado com ele, Colin Farrell e Jude Law. 6 meses depois, o Cavaleiro das Trevas quebrou recordes de bilheteria. Heath era um ator incrível. Ele era uma pessoa fantástica, tinha um talento maravilhoso e mergulhava de cabeça nos papéis que fazia. Ele criou um vilão icônico que dificilmente será superado. Eu mesmo não seria capaz de fazer isso. Aos 28 anos, Heath Ledger deixou um legado de papéis memoráveis e a tragédia de uma promessa não realizada. Ele é um exemplo de coragem e de mergulhar a fundo em tudo o que fazia. Eu não me surpreenderia se ele recebesse um Oscar póstumo. Seu trabalho rivaliza com o de Hopkins como Hannibal Lecter.
Ele era um ótimo rapaz. E isso tudo é muito triste mesmo.